Paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Geisiel Martins. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa alcançar tantas outras famílias e tantas outras pessoas. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Números capítulo de número 27 nos conta a história de um homem chamado Zelofeade. Zelofeade era um homem temente a Deus, um homem fiel ao Senhor. Mas antes de iniciar a história desse homem, eu quero que você entenda que toda história ela tem um início. O tema da palavra que eu quero trazer para a tua vida nessa noite é obediência gera vitória. Lá em Gênesis capítulo 41, nos conta a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, passou por série de situações difíceis na sua vida, mas José interpretou o sonho do faraó e foi colocado como governador do Egito. José se casou com uma moça e ele teve 2 filhos com ela, Manassés e Efraim. O que é interessante é que o tempo passa e Manassés ele também constitui família e gera um filho chamado Maquir. Maquir gera Gileade, Gileade gera Efer e Efer gera Zelofeade. Zelofeade, como eu disse, era um servo do Senhor, obediente. Ele teve uma história. A sua família, o seu exemplo familiar, fez com que ele se tornasse um homem do caráter ilibado, um testemunho invejável. Teve atitudes das quais foi um exemplo. Ele teve 5 filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. O que é interessante é que o tempo se passa e ele já com a idade avançada, Zelofeade morre. Então as suas filhas, elas entram em desespero. Elas ficam preocupadas, atentas, porque a lei dizia que elas não podiam herdar a terra do seu pai. Como Zelofeade não tinha nenhum filho homem e nenhum irmão próximo, nenhum parente próximo homem, para obter a herdade de Zelofeade, as suas filhas elas então tomam uma atitude. Quem sabe uma atitude que para muitos era uma atitude impensada. Ela vai até o líder, Moisés. Ela vai até a tenda da congregação, falar com a liderança, e ela então consegue uma audiência com Moisés. Elas sabiam que os esforços que elas estavam tomando era inútil diante da lei, porque a lei não dava direito a elas. Mas elas aproveitaram a oportunidade que elas tiveram para poder falar com Moisés. Eu já tenho uma palavra de Deus que eu quero liberar sobre a tua vida. Aproveite as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Existem oportunidades que só acontecem uma vez na nossa vida e nós precisamos aproveitar. É necessário nós aproveitarmos todas as oportunidades que Deus nos coloca no nosso caminho, porque muitas das vezes elas podem não voltar. Elas aproveitaram a oportunidade, conseguiram audiência com Moisés, e elas então foram reivindicar, foram conversar com Moisés, pedir para que Moisés pudesse atender e dar o direito de herança do seu pai. Tendo em vista que Zelofeade ele não tinha filho homem e a lei hebraica não dava o direito a elas, então elas começam a dar testemunho do seu pai, dizendo da obediência do seu pai, da vida ilibada, da atitude daquele homem, do caráter ilibado, do testemunho invejável. E elas começam a dizer: olha, Moisés, nosso pai não participou da rebelião liderada por Corá, Abirão e Datã. Lá de Números capítulo 16, aqueles homens tentaram tomar a liderança de Moisés, e elas então elencam justamente isso: meu pai não participou de nenhuma rebelião, meu pai sempre foi um homem temente a Deus. Quando eles tentaram tomar a liderança de Moisés, Deus então abriu a terra e engoliu todos eles. E elas disseram: nosso pai morreu da velhice. Nosso pai não morreu em nenhuma rebelião. Nosso pai é um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus. Elas vêm diante de Moisés e pedem o direito de ficar com a herança do seu pai. E Moisés então, sabendo da situação, entendendo a situação delas e também sabendo que a lei não dava nenhum direito a elas, Moisés então vai orar. A oração ainda é o caminho para as respostas da nossa vida. Quando você não souber o que fazer,
Quando a situação estiver difícil, você não souber a que atitude tomar, vá para a oração. A oração ainda é a resposta, é o caminho que te leva para as respostas da tua vida. Moisés foi para a oração. Moisés vai orar a Deus e Deus respondeu a oração de Moisés. O que é inusitado é que Deus mudou a lei para trazer a vitória para aquelas moças. Deus mudou a lei e disse: Moisés, vamos quebrar o protocolo. Moisés, vamos quebrar a lei, porque agora é necessário, porque o que essas moças estão falando é verdade, é de direito, era meu servo, me serviu, era temente a mim, então eu vou mudar a lei para trazer a vitória para elas. Deus então quebrou a lei, Deus desfez a lei para trazer a vitória para aquelas moças. E então Moisés vem com a resposta. Quando nós olhamos a atitude dessas mulheres, nós percebemos algo muito interessante. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Deus vai quebrar protocolos, Deus vai quebrar leis, Deus vai mudar situações para te trazer a tua vitória. Deus vai mudar situações para que você possa obter a vitória, porque o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso e pode fazer um milagre sobre a tua vida. Quem sabe o médico já disse para você: este nunca mais. Quem sabe o juiz disse: este nunca mais, esta nunca mais. Mas quem é Satanás para dar um decreto sobre o teu ministério, sobre a tua vida, a sua saúde, seus sonhos? Quem tem a última palavra é Deus sobre a tua vida. Ei, querido, quando nós olhamos a atitude dessas mulheres, nós percebemos que elas têm algo de diferente na vida. E observando o significado dos seus nomes, eu pude ver o perfil de cada uma delas. Macla significa confiança. Ela confiava em Deus independente das circunstâncias. O nome de Macla significa confiança. E Macla confiava tanto em Deus, independente das circunstâncias, sabendo que a lei não dava o direito a elas, mas a confiança que ela tinha em Deus, que Deus não deixaria elas desamparadas, foi o suficiente para que a vitória pudesse ser alcançada. A confiança de Macla em Deus ultrapassa todos os limites da natureza humana. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Ei, querido, receba a palavra de Deus para a tua vida. Confia no Senhor. Não esmoreça tuas forças. Não desista dos teus sonhos. Mantenha sua confiança firme, imutável e inabalável, porque o Deus Todo-Poderoso é quem te garante a tua vitória. Olhando para o próximo nome, Macla, Noa, significa aquela que não se detém. Macla significa confiança, Noa significa aquela que não se detém. Mulher determinada, mulher que não desiste por qualquer coisa. Vivemos uma geração pautada pelo ativismo. Vivemos uma geração, a geração do fast food. Aqueles crentes que entram por uma porta da igreja já querem sair com a vitória na outra porta. Geração da bênção micro-ondas. Daquela que querem tudo na hora, querem tudo no exato momento. Atos capítulo 16, Paulo é acusado, açoitado, lançado na prisão sem merecer. E quando todos pensavam que ele iria desistir, que ele iria começar a murmurar, então ele começa a cantar e a orar. E quando ele sai de lá, ele continua pregando a palavra de Deus. Aquele problema, aquele açoite, aquela prisão, aquele vexame, aquela vergonha não foi suficiente para fazer Paulo parar de pregar a palavra de Deus. Romanos 5,3 diz, Paulo dizendo: porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência, paciência experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão pelo amor de Deus que está derramado aos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 8,18 diz: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Filipenses 3,13 e 14, Paulo diz assim: quanto a mim não julgo ter alcançado mais uma coisa fácil,
que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ah, querido, você não pode ser aquele que se detém por qualquer coisa. Os problemas, os gigantes da tua vida, não podem ser maior que a tua confiança em Deus, que a tua determinação de saber que o Deus que você serve é maior do que qualquer problema. Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados. Só vai receber herança do Senhor quem não tem os pés amarrados nos prazeres deste mundo. Vivemos uma geração de muitas pessoas que querem a bênção, mas não querem o abençoador. Não querem ter o senhorio de Deus sobre a sua vida. Quando recebem a vitória, saem da porta para fora e não voltam mais. Não querem servir a Deus. Só buscam a Deus por interesses. Só busca a Deus quando precisa. Só quando está passando por necessidades e dificuldades. Ogla significa aquela que não tem os pés amarrados. Segundo Timóteo 2,22, a palavra de Deus nos diz: foge dos desejos da mocidade. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Nós não podemos andar com os nossos pés amarrados nesse sistema pecaminoso desse mundo. Quem é as tuas companhias? Com quem você anda? Quais são as atitudes que você tem tomado nesses últimos tempos? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Teria a mesma atitude que você anda tendo? Então nós não podemos ter os nossos pés amarrados nesse mundo. Milca significa aquela que tem a presença de Deus. É isso aí. Mulher com autoridade, mulher respeitada, que tem a presença de Deus. E se nós quisermos obter vitórias na nossa vida, e a herança que nos é proposta, precisamos também ter a presença de Deus manifesta nas nossas vidas. Tirsa significa a menina dos olhos de Deus em que ninguém pode tocar. Isso é profético para a tua vida. Você é a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar em você. Eu quero ser profeta de Deus e liberar uma palavra para a tua vida neste momento. Você é a menina dos olhos de Deus. O inimigo não pode tocar na tua casa. O inimigo não pode tocar na tua família. O inimigo não pode tocar no teu território, porque tudo que acontece na tua vida é um propósito de Deus para algo bem maior. O inimigo não pode tocar em você, porque você está guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. Receba essa palavra no nome de Jesus. Deus está dizendo para você nessa noite que está em Isaías 45, versículo 2: eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro para te dar os tesouros escondidos da escuridade, para que saibas que eu sou o teu Deus, que te chama pelo teu nome. Receba essa palavra no nome de Jesus. Isaías 41:10 diz: não temas, pois sou contigo, não te assombres, pois sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ah, querido, Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro na hora da angústia. Deus está te dizendo nesta noite: você é a menina dos meus olhos e ninguém pode tocar. Receba essa palavra no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe o teu ministério. Receba essa palavra no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua semana. Deus te abençoe.